E aí, meu terceiro, como é que vocês estão? Terceirão Major, vamos lá para mais uma aula nossa de revisão, né? De coisas que vimos em sala de aula, mas é sempre muito bom revisar para vocês recordarem dessas nossas aulas lá do início, não é mesmo? Então vamos lá, revisão dos verbos impessoais e oração sem sujeito, para quem não se ligou ainda. Então, sabemos que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado, mas como a gente já viu também nas nossas aulas, essencial mesmo numa oração é o predicado, porque é nele que está o verbo. Portanto, existem orações sem sujeito, porém, não existem orações sem predicado, ok? Então, vamos lá ver do que se trata isso aqui, tá? Quando é que uma oração pode ser considerada uma oração sem sujeito? Quando a gente tem nesta oração os chamados verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? Exatamente o que o nome diz. Um verbo impessoal é aquele que não tem uma pessoa que possa praticar aquela ação, né? Então, os verbos como nevar, chover, ventar, trovejar, que são verbos que indicam fenômeno da natureza, são verbos impessoais naturalmente. O verbo haver, no sentido de tempo decorrido ou no sentido de existir, também é um verbo impessoal, não tem ninguém praticando aquela ação, certo? Então, aí nesses exemplos, ó, nevou bastante em Santiago, há muita gente nessa sala, choveu o dia todo, são verbos impessoais. Por quê? Porque eu não tenho, na sua flexão, né, de número pessoa, determinada por um termo específico da oração. Observe que a mensagem centra-se na ação verbal, a qual não é atribuída nenhum sujeito. Ou seja, nessa ação verbal, eu não tenho quem possa praticar essa ação verbal. Então, essas orações todas são consideradas orações sem sujeito. Por quê? Porque eu só tenho predicado, eu não tenho quem neve. Nevou bastante em Santiago. Agora, perceba um detalhe, tá? Nós estamos falando de verbos, então uma oração é sem sujeito quando o verbo é impessoal. Isso não tem nada a ver quando eu uso o substantivo que indica, né? Nevar é o quê? Cair neve. Então, se eu digo, a neve caiu torrencialmente em Santiago, veja que o verbo é cair. E quem está praticando essa ação de cair é a neve. Portanto, o sujeito da oração é a neve. Veja que tem diferença em eu dizer a neve caiu torrencialmente em Santiago e nevou em Santiago. Nessa segunda frase, nevou em Santiago, nós não temos sujeito. Já quando eu falo a neve caiu torrencialmente em Santiago, veja, caiu é o verbo. Isso é um verbo de ação e não impessoal, porque qualquer um pode cair. Nesse caso, quem caiu foi a neve. Então, a neve é sujeito dessa oração. Não tem uma oração sem sujeito. A chuva castigou Porto Velho. A chuva é o sujeito da oração. Castigar não é um verbo impessoal. E chuva não é verbo nesse caso. Né? Chuva é o substantivo, portanto, funciona como sujeito da oração. Tá bom? Então, bora lá. Observe alguns casos comuns de oração sem sujeito na língua portuguesa. Quando é que isso ocorre? Quando todos os verbos que indicam o fenômeno da natureza, como já falamos, são verbos intransitivos e indicam o fenômeno da natureza. Essas orações são sem sujeito. Chove muito no Nordeste nesta época do ano. Aqui anoitece sempre às 18. Nevou bastante nessa madrugada. Pronto. Essas três orações não tem sujeito, porque nas três orações eu tenho verbos que indicam fenômeno da natureza, portanto, impessoal. Os verbos ser, estar, fazer e haver, quando relacionado com os fenômenos da natureza ou com expressões temporais.
certo? Ou seja, é cedo ainda ou tarde demais? Faz 6 meses que não encontro com ele, está anoitecendo. Há 2 anos não chove nessa região. Vocês viram aí essa formação? Faz 6 meses que não encontro com ele. Minha gente, o verbo fazer e o verbo haver. No sentido de tempo decorrido, não tem plural. Então, fazem 10 anos? Não, é faz 10 anos. Haviam muitas pessoas? Não, havia muitas pessoas. O verbo haver no sentido de tempo decorrido e no sentido de existir é impessoal e fica sempre na terceira pessoa do plural ou do singular. Não tem plural. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido é impessoal e não tem plural. Fica sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? Não errem concordância de verbo impessoal, tá bom? Concordância verbal nas orações sem sujeito, ó, o que a gente estava falando aqui, ó. O verbo haver, quando é impessoal, não tem plural. O verbo fazer, quando é impessoal, não tem plural, né? Então, devem permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Há 10 anos não o vejo, havia 120 pessoas confirmadas, tá, gente? Confirmadas para o evento. Então, dica. Lembre-se que, diferentemente do verbo haver, o verbo existir é pessoal. Isso significa que, ao utilizá-lo, devemos fazer a concordância com o sujeito a que ele se refere. Observe o exemplo. Há muitos animais no zoológico. O verbo haver, no sentido de existir, impessoal, não vai para o plural. Já o existir, existem muitos animais no zoológico, certo? Muitos animais existem no zoológico. Muitos animais é o sujeito da oração. Portanto, o existir concorda com esse sujeito. Tá bom, meus amores? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês se recordem de tudo que já falamos dos sujeitos. E quando essa oração é sem sujeito? Quando nós temos um verbo impessoal. Quais são esses verbos impessoais? Ser, estar, haver, fazer, no sentido de tempo. Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza. O verbo haver no sentido de existir, tá? Então, fiquem bem, tá bom, meus amores? Fiquem em casa, se possível e quando possível. Fique saudável, calmo e seja produtivo, tá bom? Produtivo, prestativo, tá bom? E cauteloso. A gente vai ficar bem, a gente vai se ver logo. Estamos todos ansiosos, todos com saudades, porém o momento é de se cuidar e cuidar dos seus. E para a gente se cuidar e cuidar dos nossos, a gente precisa ficar em casa, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tenham calma que tudo vai passar e tudo vai dar certo e a gente vai estar junto em breve, né? Com cautela, mas juntos. Um grande beijo e estou morrendo de saudade. Até lá, meu coraçãozinho tradicional para vocês, meus amores, minhas amoras. A gente se vê na próxima aula.